Agradecer a todos por estarem aqui, agradecer ao Mr. Jorge por dispensar aqui um bocadinho do seu tempo para falar um pouco sobre a sua experiência e os seus conhecimentos. Mister, obrigado mais uma vez. Vamos dar início. O Mister ainda é novo. Eu sei que o Mister tem 37 anos, parece que já tem 45, 50 anos pela experiência que também já tem, já passou pelo Irão, Líbia, não é? Se estou em erro. Não foi, Mister? Esteve aqui em Portugal, esteve em Portugal, não é normal, mas também na Liga Revelação, se não estou em erro. Esteve em Espanha, já esteve em França, este é o quarto ano no Lille, correto? Sim, é de quarta época. Quarta época. Mister, parece que, como eu lhe disse, já tem muitos anos. Fale-nos um pouco como é que isto começou, para as pessoas também conhecerem um pouco. Já são uns aninhos, antes de mais, com gosto, agradecer o convite. É sempre um prazer para mim poder ter este tipo de conversa. Acho que a partilha fez-me ser muito do que eu sou e acho que o mínimo que devo fazer é retribuir sempre que tenho a oportunidade, sempre que me solicitam, tento encontrar um momento para que assim seja. Aí só faltam os Emirados, ainda passei pelos Emirados, portanto são 5 países diferentes, acho eu, e 7 treinadores diferentes também. 7 equipas técnicas diferentes, e acho que isso é talvez das maiores riquezas que eu tenho no meu percurso, que é o facto de ter vivido coisas muito diversas, países com culturas diferentes, realidades, dinâmicas de equipa técnicas diferentes, com treinadores de diferentes nacionalidades também, e acho que isso é giro. Tudo começou, fundamentalmente, nunca, em miúdo não sonhava ser treinador, mas tive um treinador que foi importante para mim, foi o professor Ramião. Era meu treinador e era meu professor de desporto na escola secundária, na altura. Pronto, e foi alguém que eu vi como um modelo e um dia gostava, quando adulto, gostaria de ser como ele, dar treinos aos miúdos, ser professor de Educação Física. A primeira intenção era ser professor de Educação Física. Depois fui para a Faculdade de Desporto, para ser professor de Educação Física, no fundo, para ter uma licenciatura em Desporto e Educação Física, no Porto, na altura. E pronto, comecei a interessar-me mais pelo futebol, muito por culpa do professor Vítor Frado, com quem depois consegui criar uma ligação muito, muito grande e muito forte, que é um dos grandes responsáveis pelo partir para a realidade profissional. Portanto, quando eu acabo a licenciatura, eu já tinha passado na formação por cursos como eu comecei com 19 anos a treinar, não me considerava treinador, mas queria ter essa experiência no terreno, numa equipa pequenina, no Catel, que é uma equipa de Braga, a convite do Sérgio, que era um colega que trabalhava nas piscinas municipais de Barcelos, convidou, percebeu que eu estava interessado em futebol. Eu comecei a treinar nessa altura. Depois, no ano a seguir, fui para o Gil Vicente fazer o centro de treino, no ano do Caso Mateus. Acabei por ficar responsável pelas escolinhas, juntamente com o Miguel, que era outro colega meu. E no ano a seguir, no ano de monografia, vou para a Braga Foot, onde estou na Braga Foot a fazer o trabalho de monografia, o trabalho de estágio. Portanto, foi um ano de grande trabalho. E no ano a seguir, eu termino a licenciatura e vou para a Dragon Force, onde estou 2 anos. Depois surge a possibilidade de ir para o Belenenses, na altura com o Valdemar Brito, que não acontece, mas depois viajo para a Líbia com ele. Depois da Líbia, rebentou a guerra, viemos para Portugal, estivemos à espera, fomos para os Emirados. Depois dos Emirados, eu fui com o José Alberto Costa para o Irão. Depois, quando voltei do Irão, voltei novamente para a Líbia, já no pós-guerra. Volto para Portugal para trabalhar com o Lito Vidigal. Voltamos para Portugal, fiquei sem nada e depois vou a trabalhar com o Lito Vidigal para o Belenenses. E pronto, desde então até o Arouca. Depois, na altura, ele vai para o Maccabi, eu acabei por não ir. Decidimos que não era, queríamos tomar caminhos diferentes. Aconteceu a possibilidade do Rio Ave, na altura com o Miguel Cardoso. Vou para Nantes, vou para Vigo, não vou para o ECAP. Acabo por ficar sem emprego, sem estar à espera naquela altura, porque já foi uma altura um bocado tardia. E surge uma possibilidade, assim, um bocado do nada, do Sub-23 de Benfica, que agarrei, que foi muito gira. Foi curta, mas foi muito, muito boa. E depois vim para ali, surgiu mais esta oportunidade. Portanto, sem grandes planos, as coisas foram acontecendo. Sim, já aqui um vasto também, como o Mister disse, não sei se isso foi benéfico ou não,
7 treinadores diferentes, parece que 7 treinadores, 7 também experiências diferentes, também pode, de certeza que o ajudam a desenvolver mais e enriquecer muito em diferentes aspectos do futebol. Eu acho que sim, aprendi muito com todos eles, nas coisas boas e nas coisas más, porque todos têm grandes qualidades, mas toda a gente tem defeitos, como eu. Claro. E o facto de tu viveres a experiência como um adjunto, vives a coisa com um grau de tolerância ao erro maior, porque não estás tão exposto, não tens a pressão e o facto de estás dentro do processo sem te queimares ou sem seres a face tão visível, dá-te uma maturidade grande para viver as coisas. Um, Sobretudo em contextos tão diferentes, em equipas técnicas que mudam, porque pode estar muito, eu digo sempre, pode estar preparado tecnicamente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da competência, há pessoas mais vocacionadas para uma coisa, para outra, mas depois é esta questão de tu teres vivências, e as vivências trazem-te coisas que não, ou tens ou não tens, porque o ser humano é muito diverso, tu teres contato com culturas diversas te ajuda-te a ser mais plástico e a chegar a cada um, e nós tratamos estamos num meio, estamos numa atividade em que o fundamental é lidar com pessoas. Portanto, podes ser o melhor metodólogo, analista do mundo, no abstrato. Mas se não conseguis passar a mensagem, se não conseguis perceber que aquilo não está a entrar, que o momento não é propenso para que a coisa aconteça, ou que se não tivesse essa sensibilidade, e essa sensibilidade é-te dada porque tu tens essa intuição, mas também porque viveste coisas. Portanto, isso reforça imenso. Além de eu achar, muito sinceramente, que eu tenho, também comecei em 2011 com profissionais, estamos a falar de 12 anos. Acho que 12 anos com uma equipa técnica seria muito difícil. Acho que Nos dias de hoje, acho que nem é saudável para a dinâmica de equipa técnica, acho que não é saudável para. As coisas acabam por estagnar. É normal que haja saturação, porque depois há pressão, há tensões, há egos, há ciúmes, normal. há perspectivas de carreira, há ambições. E as coisas há um momento ou outro que gera um bocado de saturação. Portanto, e acho que este lado. Desculpa, desculpa que eu estou meio engripado. Tem mal. Esta questão de, por exemplo, eu estou na quarta época em Lille e para mim normalmente não é muito normal estar mais de 3 épocas. Acho que agora o que é que eu tive? Já são 4 anos, mas são com 3 equipas técnicas completamente diferentes, com 3 treinadores diferentes. Portanto, isto parece que não, mas muda muita coisa. O ambiente é outro, não há aquela, não é mais um ano. Porque dás por ti quando passas muito tempo no mesmo sítio que aquilo começa a ser a tua casa e começa a acomodar. Começa a estagnar, já não é. Aquilo já anda mais ao teu ritmo do que tu estás a ser forçado a andar ao ritmo da coisa. Portanto, e acho que isso não é positivo. Sim, interessante. Eu, por acaso, sou um bocadinho apologista disso. Também não tive a experiência como isso ter, mas também nunca parei, nunca tive sempre no mesmo sítio, porque também gostava de aprender com outros treinadores. Gostava de absorver o máximo possível com diferentes contextos, diferentes competições e diferentes treinadores. Missa, tocando um pouco aqui na experiência no Lille, assim, também para não falar muitos detalhes, mas assim, resumidamente, como é que preparam aí uma semana normal, uma semana típica, antes de um jogo? Para nós percebermos qual é o treino, qual é o primeiro dia da semana, treinos no jogo domingo, se tem treino logo a seguir, se tem descanso, em termos de análise, como é que preparam? Só assim no geral, para nós percebermos como é que, na Liga Francesa, como é que se prepara, mais ou menos. A primeira questão, o primeiro dia da semana Uhum, pode divergir muito em função, por exemplo, de se for jogar a Marselha, sabes que vais entrar às 4 da manhã em Lille, se calhar no dia a seguir não vais treinar, pronto. Só por uhum, isso já dás logo folga. claro. Mas, por exemplo, se for jogar num sítio que é mais perto, das horas à 1 da tarde, se calhar até como tens. Lá está, tem a ver. Isto, a questão do dia pós-jogo depende muito da tua realidade. Claro. Se tiveres uma equipa B, por exemplo, no Benfica, em que podes fazer com que os jogadores que não jogaram vão jogar a equipa B, dás folga logo no dia a seguir e está toda a gente mais ou menos igual, porque toda a gente tem um estilo. Se não tiveres, tens que pensar muito mais naqueles que não jogaram do que se calhar Não naqueles que jogar. jogaram, porque estás a falar com viagens, são 3 dias em que praticamente não fazem nada. Agora temos uma vantagem relativamente importante, que é o facto de termos 5 substituições, parece que não, mas já são mais 2 gajos que entram. Uhum, E em plantéis que não são muito grandes,
teres 15 jogadores jogados, ok, com uma densidade competitiva grande já não é mau. Portanto, isso, mas normalmente, eu, por exemplo, não gosto de treinar no dia a seguir ao jogo. Não gosto porque estou cansado também, não tenho paciência, acho que não estamos todos com disposição para. E acho que nós devemos ser, como treinadores, catalisadores da energia, do positivismo, Claro. do estado de alma do grupo. Portanto, mas não há uma regra, porque nós tem a ver um bocado com as Claro. circunstâncias. Mas eu, por mim, se me perguntares, prefiro descansar no dia a seguir. Depois na terça-feira está tudo mais fresquinho. Claro, a questão é que cada vez mais tens. É norma a semana não ser típica. Portanto, às vezes tens mais um dia, às vezes tens menos dois, outras vezes tens menos um. Portanto, nunca tens uma semana normal. Portanto, e aqui é mais. O desafio é. Pá, eu, por norma, e foi uma das coisas que eu aprendi aqui em França, é menos é mais. Acho que treinar menos, um campeonato que é altamente físico, intenso, muito intenso, até pela realidade daquilo que é o mercado francês, muito mercado africano, portanto um jogo muito intenso. Mas percebes que a semana é uma semana até relativamente doseada por baixo, não são aí volumes brutais, por norma. Eu posso dizer que nós fomos campeões a treinar toda a época. Nós nunca fizemos uma sessão bidiária. Com o Galtier nunca fizemos dupla sessão. E os treinos eram uma hora, o menos dois era 45 minutos. Portanto, era Sim. e a equipa, mas lá está, tínhamos uma densidade competitiva muito alta, fazíamos a Liga Europa, fazíamos Taça, portanto, tivemos 60 jogos mais ou menos numa época. Isso, tendo um grupo mais ou menos curto, e estando todos mais ou menos na rotatividade da equipa e estando todos mais ou menos ligados na máquina, dá para todos. Portanto, mas voltando à questão da semana normal. Semana normal, acabou o jogo, normalmente analisas um bocado aquilo que é o teu jogo. Há momentos em que achamos que é importante mostrar, outras vezes que não é importante mostrar, reforçar Mas coisas. fazem. Mas para a equipa técnica vão ver sempre o Não, não, jogo. não, 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 não. Cada um vê por si e depois cada um discutimos em conjunto. Ok. Por exemplo, se tivermos estágios, se calhar estamos a ver todos juntos. Por exemplo, se for no Sim, início da sim, época, sim. não, mas lá está. Eu acho que até nas próprias equipas técnicas, eu acho que a rotina é não ter uma rotina. Da mesma forma que não pode ser o vídeo, se tu fizeres vídeo todos os dias, o mesmo programa todas as semanas, o plantel passado 2 meses está farto. Está farto. Porque é uma rotina, é mais do mesmo. E pronto, já sabem, ok, hoje é levar com este gajo. É normal, normal. E, e para dizer o quê? Para dizer até, depois podemos falar mais sobre isso, porque eu acho que isto é um aspecto que pouca gente fala e acho que é um aspecto que mudou a minha maturidade como treinador. Eu acho que as equipas técnicas passam demasiado tempo juntas e demasiado tempo nos clubes. Mas porquê isso? Uh, Porque há muito Por trabalho que tu causa da podes fazer rotina? em campo. Por causa da rotina, por causa do espaço, por causa do ambiente, por causa. Tu ali só vives uma coisa. O teu foco, todo o contexto é em função daquilo. E eu cheguei ao Benfica com essa, com esse trauma, que foi para mim uma dádiva, que foi ter passado, talvez o ano em que eu mais trabalhei foi o ano em que eu mais perdi jogos. Foi o ano do Nantes e do Celta. Eu percebi, não é por trabalhar mais que a coisa se resolve, muito pelo contrário. Porque quando tu estás mal, a tendência é tentares esmiuçar o problema. E começas a descobrir problemas que não são problemas e nunca foram. Só que simplesmente começaste a olhar para aquilo e aquilo passou a ser um problema. Portanto, tanto queres ir ao detalhe que depois acabas por submergir perante aquilo que é o detalhe da coisa e acabas por querer ver tudo. E depois desgastas-te com coisas que não têm nada de interessante, que não te levam a lado nenhum. E eu percebi claramente que o fundamental no processo, para mim, e eu cheguei ao Benfica muito com esta postura, o fundamental é eu estar feliz no treino. Eu estar com pouco. Claro. O que é fundamental? Eu digo muitas vezes isto. A competência do treinador, as pessoas, o treinador tem que ser o primeiro a chegar ao clube e o último a sair. Não tem nada. A competência do treinador, vê-se assim. O treino começa, os jogadores sabem o que é que fazem,
o treino está fluido e quando terminam dizem assim, boas sensações e esta porcaria fez sentido. Pronto, ok. E aí o jogador sabe lá saber o treinador pode chegar atrasado ao treino se quiser. O jogador nem sabe. Se o treino fluir, pá, é o maior do mundo. O que é que lhe interessa se foi o primeiro a entrar no centro de treino e o último a sair? Não interessa. Eu, por exemplo, e podes fazer, eu faço o meu trabalho em casa, cortar jogo, ver treino, e acho que é importante este equilíbrio. É importante o equilíbrio, é importante também não prejudicarmos os nossos, no sentido de não levar trabalho para casa, ok? Eu percebo a malta que prefere trabalhar, tem a ver depois também com a cultura de trabalho de cada um. Prefere trabalhar no clube porque quando chega a casa não quer se preocupar com aquilo, quer desligar. Mas, por exemplo, imagina o meu caso, o meu miúdo agora entrou na escola, às 9 está a dormir. Eu das 9 até às 11 posso fazer muita coisa. Ou posso fazer Sim. bastante coisa, posso preparar um treino, posso cortar mais E não um precisa bocadinho estar, de e não jogo, precisa estar fisicamente. percebes? E não estou no clube. Mas tenho ali um momento em que, aliás, eu sempre gostei muito, mesmo quando estudava, gostava de estudar à noite. Ao jantar, gostava, era o meu time, ficava até à noite, não Sim, tinha problemas em dormir. Portanto, tem a ver com os ritmos de cada um, e isto funciona comigo e é assim que eu me revejo. claro. Portanto, mas para te dizer que a questão das rotinas, ok, o que é uma semana normal? Em termos daquilo que é o vídeo, pode ser normal, pode ser anormal, às vezes é um dia aqui, outras vezes é... Agora, normalmente até ao jogo, antes do jogo, por exemplo, aqui no Lille já tivemos quem fizesse no dia de jogo, quem fizesse logo no início da semana, quem faça em função de hoje vamos trabalhar isto, vamos mostrar X parte do vídeo, só mostramos depois. Uh, Pá, vamos mostrar muita coisa porque o adversário é mais fraco, vamos jogar para a taça com a terceira divisão, vamos ter que mostrar que é para parecer que é difícil. Pois é, a questão do bom senso. Portanto. Agora, em termos de semana normal, tendo uma semana normal, temos um dia, o primeiro dia da semana, depende se é recuperação, ok. É um grupo que trabalha, tentamos simular jogo, às vezes chamamos malta da equipa B para fazer um bocado mais de número, para ter um bocadinho mais de jogo, 8 para 8, 9 para 9, se conseguirmos. No dia a seguir, se não foi folga, se no primeiro treino da semana, digamos assim, não foi folga, se não é seguir à folga, podemos fazer uma introdução. Imagina que temos um dia maior, uma semana maior, fazemos um treino que é quase, ok, isto é o aquecimento para a semana, para lhes tirar um bocado a Uhum. folga, as viagens e depois introduzir a atividade em que jogamos futebol, sem grande conteúdo, já com alguma coisa, mas não tão posicional, tão estruturado. Uhum. No, 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 no primeiro dia que consideramos mais direcionado para a preparação do jogo e para aquilo que é mais aquisitivo em termos até individuais, temos um trabalho mais virado para a excentricidade, para tensões aumentadas, em que trabalhamos uma ativação diferente, desde logo uma ativação diferente, depois com muito trabalho mais de reação à perda, porque normalmente é o que tem mais travagem, mudanças de direção, questões de duelos, por exemplo, e depois acabamos normalmente com um jogo microjogo, digamos assim, com estruturas diferentes em função daquilo que queremos trabalhar. No dia a seguir abrimos o campo, trabalhamos coisas maiores. No dia a seguir, normalmente, ou trabalhamos um bocadinho de pressão, um bocadinho de saída, com uma ativação mais virada para a velocidade. No dia anterior, depende do que é que os treinadores gostam. Por exemplo, os franceses gostam muito de fazer, os treinadores franceses gostam muito de fazer um jogo reduzido com golos, uma coisa mais viva. Há dias em que se optava por isso, há dias em que se optava mais pela bola parada, portanto, depende. Portanto, mas o grosso da semana é isto. E fundamentalmente também é uma aprendizagem que eu fiz. Treinar bem não é complicado. Eu acho que houve uma tendência grande durante algum tempo, agora não tanto, acho que as pessoas começaram a ter bom senso, que o treinador para mostrar serviço inventava todos os dias exercícios novos. Bom, o exercício é bom, alimenta-se com nuances, não se muda. Portanto, pá, deixa maturar, mudas o espaço, mudas uma outra regra, evoluís para balizas, evoluís com mudanças de sentido, evoluís com efetivos. Portanto, acho que a gestão é não complicar muito, até porque depois desgastas o processo, porque sempre a mudar, lá está. As rotinas são importantes, mas sem cair na rotina, no sentido de teres contexto em que os gajos estejam vivos e
interessados, entusiasmados, mas que também não sintam que aquela porcaria é quase uma colónia de férias, todos os dias fazem coisas diferentes. No fundo estão a fazer atividades, não estão a treinar. Não, aquilo tem que ter um sentido e, pá, e a regularidade e o facto de fazerem aquilo várias vezes de formas ligeiramente diferentes leva a um nexo. Ok, isso é que treinar. Sim, é interessante isso. Também é interessante, é um bom tema. Isso em relação também ao adversário, qual é a importância que o Mister e vocês dão ao adversário? O adversário é das muitas coisas que nós não controlamos. Uh, e eu acho que é importante conhecer o adversário, é importante, mas acho que a base, acho que muitas vezes eu acho que as pessoas até muitas vezes acabam por mostrar o adversário mais por uma questão de dizer, pá, mostramos. Eles têm informação, fizemos o nosso trabalho, do que propriamente porque é uma coisa importante, porque quantas vezes acontece, chegas ao jogo, os gajos mudaram, porque até és uma equipa que tem mais visibilidade, ou estás numa fase melhor, então quando fomos campeões acontecia muito. Ei, eu estou a jogar 4-4-2, linha de 5, pumba. Sabiam que nós tínhamos problemas de atacar blocos baixos, pumba, linha de 5. E tu? Pronto. Então o que é que tens? Para mim, o teu jogar é muito importante, tem que ter valências grandes. Acho que há regularidades que são fundamentais. Acho que questões. E eu acho que o jogo, eu acredito muito nisto. Acho que a tua identidade e o teu processo deve ser rico o suficiente para que os jogadores consigam se ajustar em função de critérios e valorem coisas diferentes. Agora, claro, há mudanças estruturais que te podem ajudar a facilitar a confrontação de um determinado sistema e tu podes ser catalisador disso. Não custa nada. Mudaste a forma como construíste, mudaste a forma como deste largura, meteste mais gente sobre a linha defensiva em vez de pôr gente entre linhas, abdicaste do médio porque não havia quase preponderância nenhuma dos médios, então meteste mais um gajo a fixar a linha defensiva porque era importante esticar aquela linha e ter mais momentos. Bom, isso são depois questões de detalhe. Mas aquilo que é fundamental é tu perceberes, por exemplo, que as equipas sabem como é que nós jogamos, começam a perceber. Vamos falar de dois processos de jogo completamente diferentes. A equipa do Lille que foi campeã. As equipas sabiam que tinham que estar muito equilibradas defensivamente porque sabiam que nós defendíamos muito bem e que o facto de defendermos bem, se não estivessem preparadas para a perda, iam levar com transições porque nós íamos roubar a bola, ponto. Iam ter que levar transições. Pronto, e era uma coisa que nós trabalhávamos bastante. O que é que aconteceu? Houve equipas que começaram-nos a tirar a profundidade. Começaram-nos a dar a bola, mais iniciativa. Tens outro tipo de problemas. Aí também entra a qualidade individual. Com menos espaço, necessitas mais talento. Porque os timings aceleram-se, porque os espaços são menores, porque a precisão é outra, porque a serenidade é para os craques, não é para qualquer um. Pronto. Então o problema passou a ser outro. Nós sabíamos defender, mas agora faltava-nos marcar mais. Porque não sofrer nós já sofríamos. Então agora o problema é como é que nós fazemos para marcar mais, atacar blocos baixos, fundamentalmente. Que eu acho que é um problema que nós vamos ter muito nesta segunda parte da época, por exemplo. As equipas sabem que nós saímos da construção de pressões altas com muita facilidade, então nós assim, vamos kamikaze, vamos lá apertar, para eles depois aparecerem isolados à frente do segundo. Não, calma. O Angé meteu-se lá atrás e aquilo foi batido. Ainda por cima, os gajos, como atacam muito, às vezes estão desequilibrados e até saímos com perigo. Ou seja, aquilo que nós temos que prever como problema em função da liga, depois é que também é importante conheceres o tipo de liga, o tipo de adversário que tens, é perceber que na liga francesa tens que estar preparado fundamentalmente quando és uma equipa que tens este estilo de jogo para preparação para a perda e como é que vais atacar blocos baixos. E estas coisas a equipa tem que saber fazer muito bem. E se calhar dás 2 ou 3 figurinos, se calhar 2 são suficientes, com os 2 laterais projetados e com um lateral bloqueado, por exemplo, com um bocadinho mais de segurança, e animas aquilo. Porque depois aquilo não muda muito, porque há uma altura que agora com as 5 substituições tu já mudas muitas coisas que depois a equipa já não é a equipa que tu treinas, quase. Já meteste mais, já não preparaste os cenários todos, não consegues. E engane-se, acho eu, quem pensa assim.
Acho que depois também é um bocado lá do jogo, da emergência do jogo, metes, pá, queres pôr outra vivacidade, queres pôr outro tipo de características, tem muito a ver com isso para mim. Portanto, mas tem muito a ver mais com isto, com tu preparares os cenários em função daquilo que é o problema que tu colocas aos outros, do propriamente o que é que os outros são, como é que nós vamos atacá-los. Claro, se tu és uma equipa, depois também depende, já tive em equipas, pá, pelo estilo do treinador, pela qualidade individual, em que a tua equipa é uma equipa de atacar espaços. Se é uma equipa de atacar espaços, necessariamente tem que perceber onde é que os adversários têm vulnerabilidades, como é que tu crias espaços, que tipo de movimentos é que tu podes fazer para explorar determinados espaços. Se tu és uma equipa que a dinâmica é criar espaço em vez de atacar espaços, ou seja, pela posse, pelo jogo posicional que tu tens, se calhar dás menos valor ao adversário. Se calhar o teu jogo posicional pode ser um bocadinho diferente em função, ok, os médios são muito atraídos à frente, nós queremos abrir espaço entre linhas, metemos 2 médios, que assim os 2 médios são atraídos e ganhamos o espaço nas costas. Epá, os gajos são muito posicionais, guardam sempre um 6, então se calhar mais vale só pormos um médio, que é o suficiente, que vai ter mobilidade para depois sair por fora, que eles têm uma linha de 4, vamos andar por fora e por dentro, porque à largura eles sofrem um bocadinho, porque com uma equipa muito curta dentro, mas depois quando há diagonais lá ao contrário abrem-se. Pá, os médios são muito posicionais, então começamos a tocar e tem que ser os nossos médios a tomar a iniciativa. Só que tu às vezes chegas ao jogo e dizes assim, pá, mas os gajos normalmente, os médios fecham entre linhas e este jogo saltaram que nem cães, pronto. Então tens que treinar o critério, no fundo, não é? E para mim, o fundamental do jogo e do treino é treinares o critério da coisa. Por isso é que se treinam princípios e não comportamentos, para mim. Que é, e para mim o jogar com bola das equipas depende fundamentalmente de duas ou três coisas. O jogo posicional, o respeito, criar uma configuração para que a coisa aconteça de uma determinada forma. O jogo posicional é fundamental, em função, lá está, é importante conhecer o adversário, tens uma mínima noção para perceberes mais ou menos onde é que tu consegues criar vantagens posicionais de base, mas depois aquilo que anima este jogo posicional é fundamentalmente isto. Se tens pressão, tocas, se não tens, atrás e soltas. Soltas para quem? O homem livre. Quem é? Não sei. Descobre. É o jogo que te dá a resposta. Porque é em função dos outros. Portanto, e se tu tiveres isto como primado, e depois um outro detalhe, que é a capacidade de tu conseguires estar sempre perfilado para acelerar, depois tens algumas referências que é a partir do momento que a bola entra daqui e estamos de frente, temos que esticar, temos que abrir espaços, temos que criar dinâmica para assustar. Já crias alguma coisa. A partir daqui o jogo anima-se. E a defender não é muito diferente. A defender não é muito diferente. A defender, eu acho que a defender há menos liberdade. Para mim há menos liberdade. E tem que Tem que haver. haver, tem que haver. Para Tem mim que tem que haver. haver. Tem que haver muito mais. Porque basta um gajo falhar, podes sofrer. Ou tu não marcares, não é grave. Porque não acontece. O tu sofreres dói-te. E há coisas. Se toda a gente fizer as coisas, se o jogo posicional, eu acredito muito no jogo posicional e a mim choca um bocado esta tendência que as equipas estão a ter agora nos mundiais e vejo, a mim custa-me ver o Liverpool neste momento. Porque era uma equipa que eu admirava, no Benfica até jogava um bocadinho assim, um 4-3-3, uma pressão como o Liverpool fazia, com os médios a saltar o corredor, com os laterais a saltar o corredor se fossem os laterais com três mais altos, com o 6 declarado, com os dois interiores por dentro, com a pressão dos extremos. E gostava daquele jogo de zonal, que os gajos conseguiam se aguentar altos, médios e baixos. Aquilo que eu vejo cada vez mais é que as equipas têm tendência para ter bloco alto e bloco baixo, não tem bloco médio. Cada vez mais em referências individuais, que são muito agressivos à frente. E eu acho que por exemplo, houve uma regra que, foi na altura que eu estava no Benfica, era a principal, que alterou um bocadinho o jogo. Esta questão de pontapé de baliza. As equipas mudaram a forma de pressionar de uma forma absurda. Começaram a mandar gajos para a frente. Começaram a partir. Porque não é porque tens mais gente que tu vais pressionar melhor. Isso é verdade. Porque quanto mais tu mandas, mais falta atrás. E há ali, ou seja, tu vais criar. Agora, como é que tu, com o mínimo possível, consegues ser suficientemente agressivo para? Essa é outra questão. Porque o que muda
Não é como é que tu pressionas, é como é que tu sais. Porque ninguém te vai marcar gol na área contrária. E a malta parece que tem que roubar todas as bolas ali. Também calma, ok. Se ganharmos ali, estamos de frente para o gol. Também, mas fundamental é que a bola, o princípio é que eles não marquem, porque eles é que estão com a bola. Agora, se nós conseguimos que eles não marquem, nós conseguimos tirar partido deles não marcando, nós temos possibilidade de marcar, ótimo. Mas vamos ser sensatos. Não vamos. Quer dizer, agora baixaram os dois médios, os laterais e os extremos e nós vamos homem a homem lá para a frente. E depois estamos um para um atrás, como eu cheguei a ver o Kike Setien no Betis a jogar contra o Barcelona. Jogavam um para um. E depois o ridículo. Como a regra está feita para sair a jogar, as pessoas esquecem-se que se não há homens livres, há espaços. Sim. Estamos a jogar um jogo abstrato, porque, ok, estão 10 gajos a jogar dentro da área e eu vou jogar a bola dentro da área. Estão 9 gajos a jogar dentro da área. Tem um gajo um para um, que se calhar até é o gajo mais rápido da equipa contra um defesa que até nem é muito rápido. E assim, não vou esticar na frente. Não vou esticar na frente porque tem um gajo que é o mais rápido da equipa de um para um com um gajo que está de frente à bola e que vai levar com a bola às costas e que eu sei que tem muita vantagem. Percebes? Eu acho que Mas as isso é pessoas o que têm que olhar é o muito que o Mister disse. Foca-se também muito no homem, no homem livre, terceiro, quarto homem. Mas às vezes também temos que ver o espaço. quando não há, cada vez há menos, porque cada vez mais as equipas vêm homem-homem. Não há homens livres, ok? Há sempre. Se eles saltarem ao guarda-redes. Se não saltarem, não há também. Porque o guarda-redes é o homem livre, ok? Fica lá com a bola. Homem livre. Mas uma situação de um para um ou dois para dois atrás, eu tenho que ter capacidade para saber explorá-la também. Porque é uma situação apetecível. Tu, Muito. tu até antecipas as coisas e dizes, ok, normalmente até os gajos que são fortes entre linhas não são tão fortes a ir ao espaço, a correr, a driblar. Então, tu metes gajos entre linhas para atrair médios ou para atrair centrais à frente e deixas os três extremos, que são as ventoinhas, um para um com os laterais, ou com os centrais, ou com quem for. E esticas uma bola ao espaço. 50 metros para correr. É uma solução. E se calhar a seguir eles já não vão ser tão usados. E se calhar a seguir já pode sair curto. Sim, temos de Eu, ter aquele a meio eu, termo. eu dizia muitas vezes, a minha primeira experiência na Liga foi muito gira, porque nós chegamos a meio da época, em novembro, e não havia dinheiro, a equipa já tem um plantel formado, e toda a gente quer os médios, XPTO, quer jogar assim, tu tens cheio de ideais e queres é. Então o que é que na altura nós percebemos? Epá, isto tem a ver muito também com a conceptualização da tua ideia de jogo. Tu queres jogar, qual é a tua intenção? Qual é o teu princípio macro? Para mim, com bola, é jogar dominantemente no meio campo contrário. Pronto. Esta é a tua intenção. E tu dizes, pá, mas os centrais, curto, difícil. O avançado não é grande coisa. Os médios não estão muito seguros. O guarda-redes vê mais longe de perto. Pá, mas o avançado, quando lhe metem a bola no corpo, o gajo segura. É pá, calma. Então, o que muda é a forma como a bola vai lá chegar. A minha intenção não vai mudar. Então eu vou começar a dizer, ok, se os gajos estão habituados a fazer isto, fazem isto bem, então vamos treinar para isto, porque isto acontecesse da melhor forma. Então nós vamos fazer a bola chegar ao avançado, apoio frontal e os médios bem para apoio. E a partir daí, em vez de acontecer o que acontecia, é dizer assim, o central não fica a falar com o guarda-redes. A bola avançou e ele avança também para o meio campo. E instalamos lá. E a partir daqui, ok, aqui mudou o chip. Aqui não há espaço para esticar, aqui é para jogar. E já ganhaste alguma coisa. Mudaste a forma como a bola. A tua intenção macro não mudou. Jogar no meio campo contrário. A forma como a bola chega lá é outra. Agora, e tu a partir deste conforto dizes assim, calma, quando aquilo já estiver mais elaborado, dizes assim, calma, mas olha, mas vocês têm ali, mas eles agora também já sabem, olha, o gajo já metem dois centrais. Então o que acontece? Olha ali o 10, pumba, também tens ali aquela hipótese. E o gajo lança 4 e às vezes mete uma no 10, vê espetáculo. E o gajo, realmente esta merda também está a funcionar. E o gajo a seguir começa a fazer, e o lateral também começa a fazer, e os gajos começam aos poucos, começam a evoluir na ideia. Porque isto é assim, eles vão sendo contagiados. E aos poucos, tu partiste daquilo que eles faziam para aquilo cada vez mais que tu queres que eles
façam. Mas partiste sempre daquilo que eles faziam. Eu acho que às vezes é um dos erros que as pessoas cometem. Eu acho que o respeito fundamental é partir do que os jogadores fazem, porque são eles que jogam. E muitas vezes no desconforto que se lhes cria, que causa resistência neles, e acabas por hipotecar a tua ideia, porque não tiveste sensibilidade para o caminho. Quiseste esforçar, tiraste-os do desconforto, não foste suficientemente sedutor para, não tiveste capacidade para. Os gajos não estão confortáveis, pois ganhar é importante. Não ganhas. Mas isto também se é para perder, mais vale fazer como eu fazia. Não é? Portanto, e esta é um bocado a arte, as pessoas também perceberem que tu falavas-me há bocado. Porque é que foi importante a minha experiência com pessoas tão diferentes? Porque as pessoas pensavam no jogo, o treino, a liderança, todas as coisas, a relação com os jogadores, de formas diversas. E posso dizer, por exemplo, eu gostei imenso de trabalhar com o Lito. E nós éramos as pessoas mais diferentes do mundo. E temos uma relação ainda hoje boa, mas nós éramos completamente diferentes na forma como pensámos o jogo, o treino. E funcionou. Porque ele fez-me ver coisas que eu nem sequer contemplava. Porque ele pensava de outra forma que eu não pensava. E eu pensava de uma forma diferente da dele. E o facto de eu pensar de uma forma diferente da dele, mas perceber que ele pensava de outra forma e que eu podia ajudá-lo com a minha cabeça, mas em função das ideias dele, acho que fizemos um casamento feliz. Porque acrescentámos coisas um ao outro. E Sim. acho que esta diversidade foi rica para mim. Ok. Sim. Eu acho que isso é que é o mais importante. É esta abertura que os treinadores, os adjuntos têm que ter para que, sabendo que o treinador tem a sua ideia, nós possamos ajudá-lo a evoluir na ideia, porque é um bem comum. Vamos ganhar todos, Mister. Não, Acho sem eu, isto é a dúvida. minha opinião. As pessoas é muito simples. O futebol é para ganhar. E toda a gente tem. Eu acho que quando se chega a um determinado nível de maturidade, o que importa é. Acho que quando nós começamos temos muitas certezas, sabes? E quando temos muitas certezas, temos muita cagada também. Porque depois com o tempo percebes que escolheste uma atividade que não controlas. Portanto, escolheste um jogo como profissão. E se é um jogo, às vezes ganhas, outras vezes perdes, e não há só uma forma. Portanto, é uma atividade que até é plural. E como é plural, o importante é ser coerente. É dizer assim, ok, é assim, pronto, é assim e vamos. É desta forma que vamos em frente, é desta. Às vezes até podes dizer, opá, eu, em função disto, não, acho por isto e por isto, e acontece-me, às vezes, porque acho que só assim é que sou útil. Hum, por isto e por isto, não, pá, mas assim, bora. E vamos trabalhar em função disso. Mas para mim era assim. Mas, até porque depois também, isto, em termos de jogo, é mais fácil. Em termos de gestão de grupos e de lideranças, a coisa é diferente. Eu acho que quando se é adjunto tem que ter muito essa sensibilidade, que é, tu como adjunto, muitas vezes sabes que o que é correto não é possível. E tens que aceitar isso, ponto final. Porque se tu te puseres no lugar da pessoa que mede as coisas de outra dimensão, porque tem que usar o clube, porque não sei o quê, tu passas para um patamar completamente diferente e tens que dar um espaço de tolerância e tens que dizer, pá, claro, se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Porque é assim que faz sentido. Porque o clube vai render aquele jogador. Pá, o gajo até não está a render, pá, mas tens uma pressão brutal dos adeptos, estás a ganhar, o gajo tem impacto grande no grupo, o que é que tu vais fazer? Ele tem que ser vendido, senão tu não vais ter salários. Estás a hipotecar a tua vida, a do clube, a dos funcionários. Portanto, as coisas pesam-se noutra dimensão quando tu és treinador. E acho que nós, como adjuntos, temos que ter essa noção. Muitas vezes as soluções não são perfeitas, são as possíveis, digamos assim. E acho que isso também é importante nós, como adjuntos, termos essa consciência para tranquilizar um bocado o treinador nas decisões que toma, no conforto, no fundo. Não há decisões boas ou más, há uma decisão, desde que seja coerente, é a melhor, ponto. Sim, isso é verdade.
Missa, está aqui o tempo a voar, queria lhe fazer também, não vai dar para muito mais perguntas, mas em termos de bolas paradas, Missa, como é que procuram preparar as bolas paradas? Procuram ter padrões Olha, ou se procuram também variar muito consoante também o jogo nós para não ser tão definido? variamos muito, mas estamos a falar com a pessoa mais cética do mundo em relação ao treino de bolas paradas. Portanto, num, como treinador, dou muito pouco valor à bola parada. Acho que se perde demasiado tempo, acho que tem demasiados frutos, mas acho que para aquilo que se treina tem muito pouco tempo e acho que pela experiência que tenho, acho que tem muito a ver com a qualidade de quem bate e da convicção de quem ataca as bolas. Ponto. Para mim, é a minha convicção. Porque acho que num nível mais ou menos adulto, profissional, se tu definis bem, se conheces bem as características dos jogadores, souberes o gajo que vai bater e se os gajos cumprirem mais ou menos, a bola entra nesta zona e tu fazes este movimento, tu consegues mais ou menos, não precisas de andar a perder uh, uma hora a bater bolas ao frio, à chuva, como já me aconteceu muitas vezes. Uh, Se me disseres, valoriza-se muito, é de facto um aspecto importante no jogo, é. Eu posso dizer que já ganhei a bater muitas e já ganhei sem bater. Portanto, acho que tem a ver com a convicção de cada um. Eu não. Pá, nem é discussão para mim. Pronto, é uma coisa que acho que defensivamente é preciso trabalhar por causa de detalhes que são importantes, mas atacar, meus amigos, é os gajos que são fortes, é os gajos que são agressivos, é os gajos que são mais rápidos a antecipar em determinadas zonas, é os gajos que vão ao duelo noutras zonas e é um gajo vivo ao segundo posto, porque se a bola for mal batida ou se houver um desvio, ele vai lá. Depois é alma nas coisas e determinação. Portanto, eu posso dizer, eu no Benfica, no período em que estive, fizemos vários golos de bola parada. E nunca treinei bola parada. Era o Jorge Cordeiro, que era responsável no dia do jogo, chegava lá com as folhas, falava com os jogadores e assim, tu vais atacar ali, 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 o gajo ia bater e tu batias ali. Pronto. E fizemos. E posso dizer que a única coisa que fazia aproximado com bola parada era jogo de cantos. Que no fundo era três equipas de seis, mais ou menos, dependia um bocado do número, e tínhamos uma bola num canto, uma bola a meio, uma bola no outro canto, e do outro lado igual, no fundo eram seis bolas. E era, imagina, os brancos estão a bater cantos e os amarelos e os vermelhos estão a defender e a atacar uma baliza que estão ah, distanciadas numa área, no fundo. Uma na entrada da área e outra na linha. O objetivo é, ok, os vermelhos atacam aquela e os amarelos atacam esta, a bola dos brancos, no fundo. A bola é metida a jogo. E o que é que eu ganhava com isto? Era só para perceber quem é que era agressivo o suficiente, quem é que tinha coragem para meter lá a cabeça. Na altura, lembro-me que foi a partir desse tipo de situação que, por exemplo, defini o Fábio Batista vai aos cantos. E por acaso marcou contra o Setúbal. O Paulo Bernardo vai aos cantos. E depois também marcou, acho que na Youth League. Portanto, e era, acho que tem muito mais a ver com características do que Sim. com movimentações. Claro que a movimentação é importante, tu definis, mas tu tendo as características. Ah, aliás, eu acho que o bonito é, por exemplo, tu vês o gol da Holanda, acho que é contra a Argentina. Alguém acha que aquilo foi trabalhado? Não foi trabalhado, são dois gajos que entraram no banco. Jamais treinaram aquele livro. Que é um livro à entrada da área em que o gajo simula que remata, o outro recebe e remata dentro da área. Pronto. É um livro combinado e parece que é uma jogada estada, não é? Que os gajos entraram os dois do banco. Só se estavam. Eu não acredito que aquilo tenha sido. Eu acho que aos processos de treino, por exemplo, se me disseres, há coisas que eu acho que faltam ao processo de treino que muito mais que a bola parada, acho que sim. Por exemplo, a matreirice de marcar uma falta rápida, este lado aberto de. Os nossos treinos não têm faltas, normalmente. Dá a falta, a bola começa a guarda-redes. Está a trabalhar É saídas, verdade. bolas, guarda-redes. E depois não há esta ratice do o gajo jogou rápido. Pá, e então não te meteste à frente, mete à frente a bola, fecha a bola. Mas depois isto acontece no jogo. E sobretudo quando tu jogas com equipas internacionais, com jogadores de seleção, quando passas por uma Youth League, quando é nas camadas jovens, quando jogas Champions, quando jogas com os gajos mais batidos, com os gajos bons. Isto pesa. É o lançamento que a bola está logo ali,
é a falta, o gajo está ali no chão, mas já meteu a bola a andar, já sabe onde é que o outro está isolado. E se tu não vives isto no dia a dia, ou se não potencias isto na tua equipa, primeiro não tiras partido e também não crias o antídoto para conseguires dar resposta a isto. E assim, macaco, a bola está parada, mas eu não estou morto. Calma, aqui, tal. Chega lá, guarda a bola, calma. Sou eu que decido quando é que vou jogar. Ou ao contrário, não, pega a bola, pau. Eu, por exemplo, quando estou no banco, gosto de ter sempre uma bola no pé. Caso a bola saia, eu meto rápido. Eu acho que nós também temos que jogar com estas coisas, acho que é importante. Portanto, porque o jogo tem a ver um bocado com a minha forma de estar no jogo. Acho que esta envolvência é importante, estarmos vivos no jogo, o jogo nunca para, estarmos dinâmicos. Eu acredito nisto. Sim, ó, e também o Mister acabou de falar disso. Eu, quando estava no Leixões com o Mister Zé Augusto, neste momento está no Estoril na Amadora, fazíamos muito isso quando jogávamos em casa. Tínhamos os apanha-bolas em zonas específicas do campo, uns com uma toalha quando era para o lançamento longo, outros mesmo só para dar a bola para fazer o lançamento rápido, porque eles demoravam a recuperar as suas posições e até fizemos alguns golos assim na Liga, no Sub-23. E foi a partir daí que eu comecei a olhar para isso, as faltas rápidas, lançamentos rápidos, de uma forma, isto aqui parece que não tem influência, verdade? Podemos fazer um golo de uma situação que parece que estão todos adormecidos. E foi aí que eu achei isso interessante. E tu estás a falar de realidades em que, desculpa, os estádios estão vazios, não tens muito. Agora imagina o que é que tudo ou nada, aquilo está meio adormecido, mas tu metes o estádio em alvoroço e até ganhaste um canto com isso. E do canto até. Aquilo parece que não, mas cria-te uma dinâmica, cria-te um elan na equipa e na interação da equipa com os adeptos, que eu acho que dá para potenciar. Dá para potenciar. Sim, Mister, uma última pergunta. Também só para, o Mister tem uma vasta experiência, já passou por vários contextos. Aqui não me estou a dizer que o Mister está mal onde está, mas onde é que gostava também, já passou por tantos países, por tantas competições, onde é que gostava também mais de experienciar um pouco e Olha, noutras ligas? eu acho que a pergunta é muito bem feita porque a minha carreira foi sempre muito, muito perspectivada nesse sentido. De, normalmente, quando és adjunto, gostava de treinar com este ou aquele treinador. Não, eu sempre fui muito gostava de estar neste naquele patamar. Um, eu acho que em função daquilo que foi o meu percurso, estou muito contente. Acho que a minha vinda para Lille foi muito rica do ponto de vista pessoal. Acho que me aportou muito em termos de carreira. Acho que me levou para um patamar diferente de vivências, de competência, até de estatuto, de mercado, digamos assim. Posso dizer que neste momento trabalho com um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, se não mesmo em termos de proposta de jogo, acho que até mesmo o melhor. Uh, Trabalhei com possivelmente o melhor treinador francês dos últimos tempos a nível de clubes, Christophe Galtier, com quem tive uma relação e tenho bastante boa, portanto posso dizer que continuo a trabalhar neste patamar com pessoas de um nível brutal, topo, e é neste nível que eu gosto de estar e que eu quero estar. Onde é que eu gostava de estar? Ah, Sem dúvida gostava de experimentar a Inglaterra. Acho que é um campeonato que gostava. Agora, nunca fiz muitos planos. Se me disseres, idealmente, o que é que tu querias para o próximo passo? Jogar Champions. Acho que ou isso, ou uma liga, não do top 5 porque a França já é, mas ou Champions ou Inglaterra. Acho que seria um passo bom na carreira, como adjunto. Sim, Mister, agradecer pelo tempo que eu não, Nada, eu, João. eu não Foi um digo gosto. perder, porque eu não digo perder porque, pelo menos para mim, espero que também para as pessoas que Espero, nos ouviram e as espero pessoas que que ainda sim. nos vão ouvir no Spotify que aproveitem, que isto para mim é muito enriquecedor. Fico sempre a pensar nas conversas que tenho. Espero também ajudar as pessoas e o Mister também, neste caso, para enriquecer e pegarem nisso e elaborarem como é que podem melhorar certos aspectos. Estamos sempre a melhorar. Desejar-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais também e boas entradas para si, Obrigadíssimo. também para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Obrigadíssimo, João. Foi um gosto e boas entradas para ti, para toda a malta que está aí em casa também. E sempre às ordens. Espero que tenha contribuído minimamente para. Ajudou imenso, mas espero que tenha ajudado a todos.
Ok? Obrigadíssimo, João. Abraço. Um Mister, abraço obrigado enorme. eu. Um abraço. Tchau, Dá um tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.